Nesse vídeo eu vou te contar os 6 erros que fizeram o Brasil se transformar no terceiro país com mais mortes pela Covid no mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos e do Reino Unido. E agora, se tratando só de mortes diárias, a gente já é o país com mais mortes no mundo. São mais de uma pessoa morrendo a cada minuto no Brasil. E como é que a gente chegou até aqui? Os principais erros que a gente cometeu foram minimizar a pandemia, previsões oficiais erradas, frases desastrosas que chocaram o mundo e fizeram a gente perder um tempão discutindo o que não era prioridade para o Brasil, desarticulação entre governos estadual e federal, o que fez também com que a gente também perdesse muito tempo para fazer a coisa acontecer e salvar vidas. Um exemplo do presidente Bolsonaro com alguns cuidados básicos de saúde e questão sanitária. E por último, a falta de transparência do governo no combate à pandemia. Bom, seja bem-vindo ao canal E Agora Brasil, meu nome é Deco Bancion e eu vou te apresentar os bastidores de Brasília e as notícias da política e da economia que vão afetar a sua vida. Aqui é informação de verdade, sem fake news. Tudo de forma clara e direta, sem enrolação. Se você é novo aqui no canal, já confere aqui os vídeos onde eu mostro a crise política que já se instalou no Brasil, o risco de autogolpe que a gente corre e as manifestações antirracistas que começaram nos Estados Unidos com a morte de George Floyd e que correram o mundo e que vão chegar agora ao Brasil. Se você já gostar desses vídeos, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Toda semana eu trago todos os bastidores da política e da economia e faço análises das coisas que acontecem hoje que vão ser notícia amanhã. E se você acha que esse vídeo é só para falar mal do governo, eu vou te fazer um convite. Fica até o final que eu vou mostrar também que não foi só o Brasil que cometeu equívocos no combate à pandemia. Outros países também cometeram e aprendendo com os erros que eles cometeram, a gente pode tentar corrigir essa rota e ainda salvar muita gente de um destino cruel que é a morte pelo coronavírus. Erro número 1. Minimizar a gravidade do coronavírus. O presidente Bolsonaro, logo no início da pandemia, quando muita gente já estava morrendo em outros lugares, sobretudo na Itália, ele dizia que a gripe era uma histeria, não era tudo isso que a imprensa propagava. E aí, por fim, ele falou que, pelo histórico de atleta dele, não seria uma gripezinha, um resfriadinho que iria derrubá-lo. Erro número 2. Previsões oficiais equivocadas. Ainda em março, também, quando o Brasil começou a ter os primeiros casos da doença, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista para a TV Record e disse o seguinte: a pandemia não vai matar mais do que as gripes de H1N1 no Brasil. E aí lembrou que as gripes de H1N1 no Brasil eram de 800 pessoas no ano passado, em 2019. Algumas semanas depois, o médico e ex-ministro Osmar Terra, que queria ser ministro da Saúde, fez uma previsão dizendo o seguinte: olha, considerando o pior cenário, o Brasil vai ter 2.000 mortes pelo coronavírus. As previsões equivocadas levaram a poucas ações efetivas de combate à pandemia. Se você prevê que o cenário não vai ser tão duro, você não se prepara. Se você prevê que o inverno não vai ser tão duro, você não precisa se preparar para um inverno tão rigoroso. Terceiro erro: frases que chocaram o mundo e fizeram a gente perder tempo demais com uma discussão irrelevante para o combate à pandemia. A primeira das frases que chocou o mundo foi em 20 de abril. O presidente, quando perguntado sobre o aumento no número de mortes, o Brasil naquela época tinha chegado a 5.000 mortes, ele disse o seguinte: não sou coveiro. Dias depois, o presidente disse o seguinte: sou Messias, mas não faço milagres. Lembrando que o nome dele é Jair Messias Bolsonaro. E aí depois ele soltou uma exclamação que correu o mundo inteiro, foi capa dos principais jornais do mundo. Ele disse: e daí? Essa palavra, e daí, chocou o mundo e fez com que a gente perdesse pelo menos uma semana no combate à pandemia, discutindo uma frase do presidente e não a questão técnica pragmática de número de leitos, número de respiradores, medidas para fazer com que as pessoas não sofram tanto assim nas filas das UTIs. Você vai lembrar que nessa época o presidente chegou a marcar um churrasco no Palácio da Alvorada, onde ele se reuniria com ministros e apoiadores, e após a repercussão negativa desse churrasco, ele cancelou esse evento e chegou a dizer que o churrasco era fake, né? Que teria sido um exagero da imprensa, né? Todas essas falas repercutiram muito mal e, mais uma vez eu te digo, a gente ficou muito tempo repercutindo isso, perdendo tempo com as falas equivocadas ao invés da gente discutir
se os caminhos no combate à pandemia estavam certos ou errados. Erro 4. Desarticulação total entre estados e governo federal. Sem uma coordenação nacional, os estados passaram a tomar sozinhos as medidas para combater a pandemia. Tentaram comprar respiradores na China, levaram calote, tentaram trazer EPIs, máscaras, aventais, luvas, tiveram dificuldades. Quando você tem menos quantidade a ser comprada, você não tem os melhores preços. Então, se o país inteiro tivesse feito uma compra só, teria sido em condições mais vantajosas. E aí abriu também espaço para roubalheira, porque sem uma ação centralizada, onde o dinheiro saísse do ponto A para o ponto B e tivesse uma contabilidade única para ver quais são os recursos que foram investidos em cada despesa, virou Deus nos acuda, o salve-se quem puder. Muitos governantes tiraram proveito disso para roubar muito. A Polícia Federal já está fazendo algumas operações, é provável que tenha mais operações e inquéritos para punir gestores públicos que fizeram mau uso do dinheiro público enquanto estava todo mundo no seu galho tentando se salvar da pandemia sem uma coordenação nacional. Um outro exemplo é que, desde o começo da pandemia, o governo federal inaugurou apenas um hospital de campanha em Águas Lindas, Goiás, pertinho aqui do Distrito Federal, e é um estado governado por um ex-aliado do presidente Bolsonaro, o governador Ronaldo Caiado, do DEM. Só para ficar como exemplo, enquanto o governo federal inaugurou um hospital de campanha, falando só do governo federal, cada estado inaugurou mais, tem estados que inauguraram 7, outros que o Rio de Janeiro tentou inaugurar 7, acabou não entregando, São Paulo foram mais de 4. Mas sim, só para ficar claro, a China em 12 dias inaugurou 11 hospitais de campanha, porque lá eles fizeram uma atuação nacional. O governo interveio na província de Wuhan e colocou o exército na rua para garantir um lockdown super restrito e, ao mesmo tempo, a toque de caixa levantou o máximo de hospitais de campanha que ele podia, já prevendo que o número de mortes seria muito grande se eles não fizessem nada. Quinto erro, mau exemplo. O presidente Bolsonaro, desde o começo da pandemia, mostrou que o coronavírus não era isso tudo. E para reforçar essa frase dele, essa fala dele de que o coronavírus não era isso tudo, ele participou de diversas manifestações, tocou na mão de apoiadores, tocou em objetos pessoais dos manifestantes, como celulares, bandeiras, foi a padarias, foi a comércios, participou de aglomerações, e tudo isso passa uma mensagem de que se o presidente não está fazendo o devido isolamento, se ele não está usando máscara, se ele não está evitando contato, porque eu tenho que fazer isso. Então, esse tipo de mensagem levou muita gente a duvidar da letalidade do coronavírus. A gente teve casos de pessoas que participaram dessas manifestações, um professor em Alagoas, por exemplo, participou das manifestações e foi contaminado pelo coronavírus, acabou falecendo por conta disso. No Maranhão, teve uma passeata, mais de 300 pessoas fazendo um boicote ao coronavírus. Veja só, como se fosse possível boicotar o coronavírus. Eles participaram, tinha um carro de som, uma pessoa que muito provavelmente era um pastor evangélico, falando que elas deveriam queimar as máscaras delas, que Jesus não queria ver ninguém de máscara e que o coronavírus não podia bater Deus. E essas pessoas, todas elas sem máscaras, marchando contra o coronavírus, fizeram o ato de queimar essas máscaras para provar que Deus era mais forte do que o vírus. Tem base isso? Por último, falta de transparência, que foi se aprofundando com o passar do tempo e com as sucessivas trocas no comando do Ministério da Saúde em meio à maior pandemia do século. O primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro, o médico Luiz Henrique Mandetta, fazia um ritual sagrado. Todos os dias, às 5 horas, os técnicos e o ministro participavam de uma coletiva de imprensa com os jornalistas, onde eles mostravam todos os números de contaminados, os números de mortes e os números de pessoas que tinham vencido o coronavírus. Com a saída do ministro Mandetta, assumiu o médico também, Nelson Teich, que passou a atrasar a divulgação desses dados. Eles eram sempre feitos às 17 horas, passaram a ser feitos às 19 horas e nem sempre passou-se mais a ter a coletiva de imprensa. O Nelson Teich, que ficou menos de um mês no cargo,
participava eventualmente das coletivas no Ministério da Saúde, e uma das coletivas foi até aquela coletiva onde o ministro foi informado pela imprensa que um decreto presidencial estava liberando salões de cabeleireiro, barbearias e academias de ginástica como atividades essenciais, né, que poderiam voltar a ter o seu funcionamento liberado. O ministro foi comunicado dessa decisão pelos jornalistas durante a coletiva de imprensa. Depois daquilo, o ministro Tais pediu demissão e assumiu o então secretário executivo da pasta, general Eduardo Pazuello, que não é médico, é militar das Forças Armadas e que comandou operações grandes na Amazônia e no Rio de Janeiro. Com o general Pazuello, as divulgações dos números ficaram ainda mais atrasadas. Passaram para 8 da noite no mínimo. Em alguns momentos ficava 8h30, 9 da noite, as coletivas de imprensa com o ministro desapareceram, o ministro não participa de coletivas de imprensa, apenas os secretários, a maior parte deles militares, né, que foram nomeados pelo general Pazuello. A última medida de restrição a essa informação foi a decisão de atrasar ainda mais a divulgação. Agora vão divulgar os números de mortes apenas depois das 10 da noite. As informações que circulam é de que essa decisão foi do Palácio do Planalto, que estava incomodado com a cobertura dos jornais, os telejornais noturnos, sobretudo o Jornal Nacional, que era sempre muito dura ao governo. Então, uma das formas de tentar amenizar a cobertura dos telejornais foi atrasar ainda mais a divulgação. Mas deu errado, porque no mesmo dia que o governo decidiu atrasar a divulgação em mais de 2 horas, o Jornal Nacional divulgou que vai passar a divulgar os números com base nos levantamentos feitos em cada Secretaria de Saúde nas 27 unidades da Federação. Então ele vai ignorar os números do Ministério da Saúde, porque chegam tarde demais, e vai de fato sozinho fazer esse levantamento com base nas estatísticas de todas as Secretarias de Saúde nas 27 unidades da Federação. É uma perda para a transparência e uma medida que não reforça o combate à pandemia no momento onde a gente está chegando muito provavelmente no pico de contágio da doença no Brasil. Bom, se você ficou até aqui, vai ter lembrado que eu prometi mostrar que não foi só o Brasil que errou na condução do coronavírus. A gente teve os Estados Unidos do presidente Trump, que também fez uma série de comentários minimizando a letalidade do vírus. Você vai lembrar que o Trump chegou a comparar o coronavírus com uma gripe comum, e depois, à medida que as mortes foram aumentando nos Estados Unidos, ele dizia que era um complô da mídia junto com o Partido Democrático para causar instabilidade no país. Depois disso, claro, ele mudou de ideia e passou a levar a sério o coronavírus, mas aí já era tarde demais. Hoje os Estados Unidos têm mais de 100 mil mortes, né? Chegou a fazer sim lockdown muito forte, restrição total de pessoas, de circulação de pessoas em algumas das maiores cidades dos Estados Unidos. Mas o próprio médico sanitarista que auxilia a Casa Branca no enfrentamento à doença, o Anthony Fauci, chegou a dizer que se as medidas tivessem sido tomadas 2, 3 semanas antes, milhares, talvez dezenas de milhares de mortes teriam sido evitadas. Outro país que também errou foi o Reino Unido, do primeiro-ministro Boris Johnson, que também no início chegou a comparar o vírus com uma ameaça muito pequena. Vocês vão lembrar que o Reino Unido tinha a ideia de fazer o que eles chamam de imunização de rebanho, que é esperar que todo mundo se contamine e aí após uma grande parte da população estar contaminada, o nível de contaminação para o resto fica menor, porque uma pessoa contaminada se encontra com outra que também já teve o contágio com o vírus e as duas ali interrompem a transmissão porque elas não vão encontrar pessoas que ainda não tenham sido infectadas. Bom, essa medida era adotada até o comecinho do enfrentamento à pandemia, quando o Reino Unido tinha apenas 40 mortes pela doença. Com o passar das semanas e o número crescendo muito aceleradamente, o Boris Johnson e os médicos que o aconselhavam mudaram de ideia, passaram a estimular grandes quarentenas e lockdown também no Reino Unido, mas mesmo assim o Reino Unido é hoje o segundo país com o maior número de mortes, quase 40 mil vidas perdidas pelo coronavírus. Bom, outro país que minimizou o coronavírus foi a Itália. Vocês vão lembrar que o prefeito da região de Lombardia, que é onde fica o norte, né, da Itália, regiões como Milão, são regiões mais ricas e industrializadas da Itália, ele endossou uma campanha para que as pessoas voltassem ao trabalho cedo demais.
Em fevereiro, ele postou na rede social dele um vídeo que dizia que Milão não pode parar. Pois bem, quando ele postou esse vídeo, a região da Lombardia tinha menos de 300 contaminados e só 12 mortes. Um mês depois, já eram 35 mil contaminados e 5 mil mortes. Então, ele depois divulgou um pedido de desculpa, dizendo que se arrependeu de ter estimulado, né, as campanhas para que as pessoas voltassem a trabalhar, mas também já era tarde demais. E por fim, a Suécia. A Suécia, que foi até usada como exemplo pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, de um país que não adotou a quarentena, o que não é 100% correto. A Suécia não adotou uma quarentena determinada pelo governo, uma quarentena oficial. O governo pediu para que as pessoas evitassem aglomerações, proibiu a reunião de pessoas em grupos maiores do que 10 pessoas, proibiu viagens que não fossem essenciais, mas de fato não teve nenhuma medida restritiva de funcionamento de comércios, de funcionamento de escritórios. Os números mostram que foi uma decisão equivocada da Suécia. Hoje, a Suécia tem 30 vezes mais mortes do que os países vizinhos, como Noruega, Islândia, Finlândia. Então, chegou ao ponto que os suecos passaram a ser proibidos de cruzar a fronteira com medo da contaminação, de levarem a contaminação para esses países. E aí, recentemente, o cientista responsável por liderar o combate à pandemia na Suécia admitiu que, se fosse hoje, à luz dos fatos atuais, eles muito provavelmente não teriam adotado esse modelo de quarentena mais branda, onde eles não determinaram o fechamento de nada, não impediram que as pessoas saíssem à rua. Ele falou que provavelmente, se fosse hoje, ele teria tomado uma postura diferente, porque eles se arrependeram dessas medidas que foram adotadas brandas demais. Bom, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo onde eu mostro que a gente tem ainda semanas duras pela frente, e é importante que a gente faça uma leitura de como o Brasil saiu nessa pandemia. A gente discutir questões como frases mal colocadas, brigas político-partidárias entre governadores e o presidente, isso não traz nenhum respirador a mais, isso não faz com que a gente tenha um leito sequer a mais de UTI. Então, nesse momento, que é o momento mais crucial da pandemia, é esperado que a gente volte à racionalidade, abdique dessa disputa político-partidária para salvar vidas. O canal E Agora Brasil sempre traz análises e bastidores de Brasília e tenta explicar as notícias que vão afetar a sua vida. É a informação de amanhã, hoje. Se você gosta desses assuntos, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo e dá um like, porque seu like pode fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. O meu nome é Deco Bancion e eu vou estar aqui toda semana trazendo os bastidores da política e da economia para você. Até o próximo vídeo.